Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Eu estava admirado de ver a ministração da pastora Aline, que canta maravilhosamente bem, sim ou não? Aí o pastor Jairo pegou a palavra e ele também cantou maravilhosamente bem, sim ou não? Aí eu falei, mas de onde saiu todo esse talento? E agora eu descobri, é do pai. O pai cantando aqui parabéns, falei, então é filho de peixe, peixinho é. Amém, igreja? Seus pastores cantam bem. Eu só não vi a pastora Solange cantar. Na próxima eu quero ver. Canta também? A família toda. Deus seja louvado por essa família sacerdotal. É um prazer poder estar aqui, poder rever pastor José Jorge, sua família, pastora Solange, pastor Jairo, pastora Camila, pastora Aline, e ver toda essa família engajada na obra de Deus. E também estar aqui participando desta campanha, né? Uma campanha evangelística. Eu me identifico muito com campanhas evangelísticas. E o tema desta noite, quando eu vi o vídeo do pastor José Jorge, falei, então eu estou em casa, porque é uma das coisas que eu mais gosto de falar, é sobre unção. E falar sobre unção interna melhor ainda. E normalmente, quando eu ministro uma palavra como esta, eu vou às igrejas, eu sugiro aos pastores que adquiram copos de água e nos permitam orar na água para que Deus transforme a água em calmante, ansiolítico, antidepressivo, sonífero e anti-inflamatório, enfim. Mas nem precisou pedir porque eles já estavam nessa visão e agora estamos aqui diante de água que não é mais água comum. Esta água, uma vez recebendo a oração, já se tornou um agente de cura e de libertação em nome de Jesus. Então a mensagem que nós vamos ministrar servirá apenas para amparar aquilo que já foi feito nesta noite. Se você puder ficar em pé, Juízes capítulo 15, versículo 14, eu quero ser breve aqui, eu sei que é um culto de semana, precisa ser objetivo. Juízes capítulo 15, versículo 14. A palavra diz assim, chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas armaduras se desfizeram. Agora a gente pula para o versículo 18, Juízes 15, 18, sentindo grande sede, diga grande sede. Dá para falar mais forte? 1, 2, 3. Só as mulheres, 1, 2, 3. Só os homens mais fortes que as mulheres, 1, 2, 3. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse, por intermédio do teu servo deste esta grande salvação, morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água, diga, dela saiu água. Tendo Sansão bebido, diga, recobrou alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar em Acoré até o dia de hoje. Pode se assentar, querido Espírito Santo, nós te pedimos, fala aos nossos corações nesta noite. Os nossos corações estão preparados. Nós repreendemos todo espírito que rouba, que distorce ou que deturpa a palavra do Senhor. Eu declaro corações preparados com uma terra fértil, que receberam a semente da palavra e que vão produzir uma colheita abundante para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diga amém. O tema é unção interna. Qual é o tema? Só esse lado, qual é o tema? Esse lado aqui, ensinando os irmãos desse lado, como é que fala bem alto? Vamos lá, 1, 2, 3. Agora vocês viram para eles e falam assim, irmãos, fala. Aprenderam? Como é que fala alto? Olha, eu vou dar mais uma chance para vocês. 1, 2, 3. Fala, irmãos. Aprendemos. Para todos vocês, uma salva de palmas. Glória a Deus. Para falarmos de unção interna, primeiro temos que falar de unção externa. Eu chamo de a primeira unção interna, que é a unção renovadora. E a unção externa é a unção capacitadora. Nós vamos ver aqui no exemplo de Sansão, como ele pôde ter esta experiência de ter uma unção que o capacitava, que agia de uma maneira externa em sua vida, e também ele teve a oportunidade de poder ser ministrado pela unção interna, que é a unção renovadora. A unção externa
é aquilo que Deus faz através de mim. Esta é a unção externa, é a unção capacitadora, é o poder de Deus agindo na minha vida para que eu possa operar no mundo espiritual. Veja bem lá em Lucas 4,18, há uma declaração do Senhor Jesus fazendo menção desta unção externa sobre a sua vida. Quando ele fala, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e também para pôr em liberdade os oprimidos. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele não disse o Espírito do Senhor está dentro de mim. Embora que o Espírito estivesse dentro dele, aqui ele está simplesmente fazendo menção de uma manifestação do Espírito Santo sobre ele, o capacitando para fazer algo. E nós também podemos dizer que o Espírito do Senhor Deus está sobre nós, amém? Quantos aqui têm o Espírito Santo sobre a sua vida? Diga, eu tenho. Aplauda o Senhor. Glorifica o nome dele enquanto você aplaude. Ainda corroborando com esse texto, Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus recebeu uma unção, o Espírito Santo veio sobre ele e o capacitou. Em todos os lugares onde ele ia, ele se movia por intermédio da unção. Eu quero dizer para você que Jesus não operava milagres por um poder inerente seu próprio, mas ele o fazia por intermédio da unção do Espírito Santo. Se Jesus precisou ser ungido, imagine eu e você. E nós precisamos dessa unção. E no caso de Sansão, por várias vezes ele recebia esta unção. Ele recebia a descida do Espírito Santo sobre a vida dele e o enchia de poder. O primeiro texto que nós lemos, eu quero ver com você novamente, Juízes 15, 14. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos seus braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Haviam amarrado Sansão com cordas novas. Era impossível um homem, pela sua própria força, quebrar aquelas cordas. Mas quando o Espírito Santo veio sobre ele, numa unção externa, numa unção capacitadora, ele não precisou fazer força, irmãos, ele só fez assim. Porque ele quebrou como se fossem fios de linhos queimados. Fios de linho já são fracos, imagine queimados. Isso para dizer que quando o poder de Deus está sobre nós, nós operamos no sobrenatural. Ou seja, é Deus agindo através de nós. Então, o sucesso de Sansão junto aos filisteus não aconteceu por causa da sua própria força ou capacidade, mas sim pela intervenção direta do Espírito Santo. Ocorre, irmãos, que nós não vivemos apenas por esta unção externa, por esta unção capacitadora. Quando Deus vem sobre nós, Ele nos capacita para fazermos a sua obra, Ele nos capacita para trabalharmos durante o dia, Ele nos capacita para estudarmos, para irmos para a academia, para ir para lá e para cá, fazer, e nós nos movemos, só que nós precisamos aprender a valorizar também a unção interna, que é a unção renovadora. Sansão, ele vem de alguns embates, onde ele havia perdido a sua esposa e o seu sogro, pois os filisteus haviam ateado fogo em ambos. Pensa numa situação, a esposa morrendo queimada, o seu sogro também. Ele estava muito enfurecido, ele estava revoltado. Ele estava decepcionado, ele estava com ira, ele estava com sangue nos olhos. E ele então, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E nós precisamos aprender a não tomar decisões em momentos de ira, de cólera, em momentos de afronta. Quando as pessoas estão nos afrontando, momentos de medo, nós não podemos tomar decisão. Porque em momentos assim, nós ficamos abalados nas nossas emoções e há uma interferência no nosso córtex frontal, onde debaixo de medo, debaixo de cólera, de ira, há um fluxo, há uma diminuição de fluxo de sangue no córtex frontal. E o córtex frontal, ou lobo pré-frontal, são responsáveis pela área das nossas decisões.
E nós não podemos tomar decisões debaixo de ira e debaixo de cólera. Sansão, ele negligenciou isso, e diante de tudo aquilo que o inimigo fez com ele pega 300 raposas, ele amarra de duas em duas o rabo de uma com a outra, e ele taca fogo no rabo das bichinhas, coitadas das raposas. E ele então solta essas raposas incendiárias nas lavouras. Queimou todo o cereal, queimou todas as oliveiras e todas as vinhas. O que as raposas tinham a ver com o problema dele? O que o cereal tinha a ver? O que a oliveira tinha a ver? O que a vinha tinha a ver? E às vezes nós fazemos isso, irmãos, em momentos assim de ímpeto, nós tomamos decisões, nós queremos descarregar toda a nossa adrenalina, e debaixo de um forte, de um excesso de cortisol que acelera o nosso coração. Eu não sei se você sabe, mas dizem que o cortisol é o veneno do sangue. E o cortisol, ele é liberado exatamente em momentos assim, em momentos de medo, em momentos de afronta, em momentos de ira. E se você tomar decisão debaixo de uma forte emoção e debaixo deste acúmulo de cortisol, você está se matando. E está matando também pessoas ao seu redor. Então, Sansão, ele estava envolvido com tudo isso, biologicamente falando, emocionalmente falando, psicologicamente falando, e espiritualmente ele tinha uma vantagem, porque quando em momentos de dificuldade, de vulnerabilidade, o Espírito do Senhor vinha sobre ele, e ele então tinha uma força incomum, e ele podia vencer os seus inimigos, como de fato fez. A Bíblia diz que ele tinha sido amarrado com cordas novas. E de repente os filisteus chegaram. E ele não teve dificuldade, conforme já vimos aqui no texto. Ele simplesmente fez assim, as cordas quebraram. Então ele matou os filisteus. Ele matou 1000 filisteus. Este episódio, eu estou falando de uma maneira rápida por causa do tempo. Este episódio aconteceu dentro de uma caverna, dentro de uma rocha, na fenda de uma rocha. E ele estava naquela rocha exatamente para se refugiar. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esta rocha. Mas eu quero que você volte comigo lá para Juízes 15, 18. Quando, agora depois desta grande conquista em matar 1000 filisteus, ele começa a se sentir esvaído das suas forças. E agora ele parece que vai morrer. Porque ele precisa de algo precioso, que era exatamente aquilo que o manter vivo, era água, e não tinha água. Veja lá em Juízes 15, 18, por falar em água, deixa eu tomar um golinho aqui. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação, morrerei eu agora de sede? Então é tipo assim, nadou e vai morrer na praia. Ficou um dia inteiro lutando, obteve resultados positivos, sim. Mas agora, neste momento de vulnerabilidade, eu vou morrer depois de tantas conquistas. E nós precisamos tomar cuidado, porque normalmente quando vimos de alguns embates em que obtemos conquistas, vitórias, saímos de uma luta, saímos de uma guerra, saímos de uma batalha, às vezes nós ficamos em um momento de fragilidade, de vulnerabilidade. Isso aconteceu na vida de Elias. Elias havia determinado que não choveria senão segundo a sua voz profética. E o céu reteve a chuva. Depois de 3 anos ele ora, a chuva vem. Só que ele orou antes para que o fogo descesse do céu. Desceu sim. Quando a chuva está vindo, o rei Acabe pega a sua carruagem, sai correndo com a carruagem. Elias sai correndo a pé e chega antes de Acabe. Só que de repente ele recebe um bilhete de Jezabel dizendo: daqui 24 horas você será um homem morto. Ele foi tomado por medo. Então ele começa a fugir agora. O homem de Deus começa a fugir, porque ele está em momento de vulnerabilidade. Não vulnerabilidade espiritual, mas vulnerabilidade emocional, psicológica. Irmãos, nós que somos crentes, nós sabemos valorizar a vida espiritual, nós sabemos o efeito da oração, nós sabemos o efeito da palavra de Deus, o efeito do jejum, mas nem sempre procuramos gerenciar as nossas emoções, os nossos sentimentos.
E há muitos servos de Deus sofrendo das suas emoções, por não permitirem que o Espírito Santo faça essa renovação na sua vida. Então ele fala, morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, a cavidade da rocha onde ele estava, e saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar em Acoré até o dia de hoje. Então primeiro Sansão sente essa grande sede. E esta sede não era apenas uma sede física, era sim uma sede física, mas era também uma sede interior. Ele estava seco por dentro. Eu não sei se você já se sentiu seco por dentro. Agora interessante, o ambiente em que ele estava pode configurar um ambiente de segurança, pois de fato era. E um ambiente de segurança pode também simbolizar este ambiente onde estamos. A igreja é um ambiente de segurança, mas infelizmente, queridos pastores, existem pessoas secas dentro da igreja, secas nas suas emoções. E quando não, vivendo de aparência. Olha, eu fiquei tão feliz de ver o tema, a sugestão do tema para hoje, unção interna, porque hoje nós vivemos uma modernidade em que as redes sociais, elas ostentam o exterior das pessoas. Está tudo mal por dentro, a pessoa está triste, ela brigou com o marido, mas quando na hora de tirar foto, você nunca vai ver ela com a cara fechada e olhando para a cara do marido como quem quer morder a orelha dele. Você nunca vai ver. Vai estar lá sempre sorrindo, tudo bonitinho. E a turma fala, olha que casal maravilhoso. Nas redes sociais as pessoas ostentam algo, é um estereótipo que não traduz a sua realidade interna. Pessoas secas por dentro. Talvez você esteja num ambiente, outro ambiente seguro, que é a sua casa. A sua família é um lugar de segurança, mas mesmo dentro de casa você se sente seco. Você está num ambiente profissional. Quem sabe você seja um profissional bem conceituado. Estando em um ambiente seguro, no entanto, você está infeliz. Isso tudo diz respeito à alma, que precisa ser tratada. E esta água que já foi ministrada, ela já foi transformada em um agente de cura, para que o seu interior, nesta noite, seja lavado, seja purificado, que a sua sede interior seja saciada. Quem crê, diga eu creio. Aplauda o Senhor mais uma vez, glorifica o nome dEle. E ele fala assim, morrerei eu agora de sede. E eu coloquei aqui, o lugar de segurança se transformaria em um lugar de morte. Ele está lá naquela rocha. E se nós tivéssemos tempo, nós poderíamos estudar sobre esta rocha. Esta rocha tem o mesmo significativo da rocha em que Moisés bateu e saiu água, porque ambas as rochas são tipologia de Jesus. Falam de Jesus, a rocha viva, a pedra angular. Jesus que foi ferido e saiu água dele para matar a nossa sede. Então ele estava em um ambiente espiritual de proteção. Mas ele pergunta, será que dentro deste ambiente eu vou morrer aqui? Será que eu vou morrer dentro da igreja? Eu vou morrer frequentando cultos? Eu vou morrer ostentando algo que eu não estou vivendo? Porque o meu travesseiro conhece bem a realidade da minha vida interior. Pessoas que sentem estar morrendo emocional, uma morte emocional, embora estando em um bom lugar como a casa, a igreja, o emprego, elas precisam de um tratamento interno. É por isso que o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. É por isso que o Senhor tocou o coração dos pastores para fazer esta campanha. É por isso que estas águas já foram transformadas em agente de cura para curar o nosso interior. Aleluia. Então o Senhor fendeu a cavidade. A cavidade é um abrigo natural escavado na rocha, utilizado para proteção, para refúgio e para momentos de intimidade com Deus. Este era o ambiente em que ele estava, mas agora ele está seco interiormente. Ele não precisa de eventos exteriores, ele não precisa de uma força para lutar contra o inimigo, ele precisa matar a sua sede interna. E versículo interessante, quando foi que ele entrou nesta caverna? Eu quero chamar você para Juízes 15, versículo 7 e 8, para a gente ver quando é que ele entrou nessa caverna.
antes de todos esses eventos que eu acabei de narrar aqui para os irmãos. Juízes 15, versículo 7 e 8, disse-lhe Sansão, se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. E feriu-os com grande carnificina, e desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Quando ele ficou sabendo que a sua esposa tinha sido assassinada, incendiada, o seu sogro também, então ele faz isso, ele luta contra os filisteus e vai se refugiar nesta rocha. E mesmo nesta rocha, mesmo com vulnerabilidade emocional, ele consegue enfrentar os seus inimigos, não por uma força inerente dele, mas pelo poder do Espírito Santo que veio sobre ele. Mas depois que ele mata esses 1000 inimigos, agora está precisando de água. Então ele está prestes a morrer. Neste local, Sansão poderia estar frustrado, decepcionado, sentindo a dor da perda, o luto que o pastor orou aqui agora há pouco, dizendo que o luto precisa durar, mas o luto precisa durar o tempo necessário. Mas o luto também precisa acabar. Tem gente que fica em um luto eterno. Os psicólogos dizem que, em média, o luto deve durar uns 5 anos. Isso não quer dizer que você vai esquecer a perda, mas pelo menos você vai ter mecanismos para continuar vivendo, para não morrer com quem morreu. Amém, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. A dor da perda da esposa, quem sabe a dor da culpa. E agora ele se sente culpado por fazer o que fez. Quem sabe culpado por fazer o que fez com as raposas, com a lavoura, com a plantação de trigo, de vinha, das oliveiras. Culpado agora, porque na verdade, irmãos, mataram a mulher dele, porque ele abandonou a mulher. Ele ali, nessa luta contra o inimigo, ele deixa a mulher, vai embora. Quando ele volta, o pai da mulher deu a mulher dele para um amigo dele. E falou assim, a sua mulher agora já foi dada para outro. E aí, o sangue nos olhos, aí ele ficou doido da vida. Ele vai descontar nos filisteus, vai descontar nas raposas, vai descontar na lavoura. E os filisteus vêm e dão o troco, ele foge para a caverna. E agora está parece a morrer de sede. Será que você se identifica com alguma coisa que sim? Será que alguém aqui está fugindo de alguma coisa? Será que você está em uma crise conjugal? Quem sabe você não está com uma crise em relação aos seus filhos, aos seus pais? Crises que você não está conseguindo administrar. Você está se refugiando. Quem sabe a igreja é o seu lugar de refúgio. Mas mesmo assim você não está deixando o Espírito Santo trabalhar com o seu interior. Nessa noite Deus te trouxe para cá para fazer esta obra. Sansão não soube administrar sua crise familiar. Ele abandonou a esposa. Sansão pôs tudo a perder. Queimou as 300 raposas, queimou o cereal, a vinha e a oliveira. E agora quando ele clama, isso tudo ele pôde experimentar o sobrenatural, porque ele clamou. E nós acabamos de clamar junto com os pastores aqui. Em um culto evangelístico como este, que é importante que você continue, que você venha para a próxima campanha evangelística, para clamar a favor da situação que você está vivendo. Então, quando Sansão clamou, a Bíblia diz que Deus fendeu a rocha e dela desceu água. Dela saiu água e tendo Sansão bebido, recobrou o alento, aleluia. Sansão poderia estar desistido, Sansão poderia pensar que era o fim, mas Deus não desistiu dele. Fala para quem está do seu lado, Deus não desistiu de você. Aleluia. Pode aplaudir, glorifica o nome dele. Aleluia. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que ele bebeu da água da rocha. Irmãos, aquela rocha era a tipologia de Jesus. Ele bebeu do que saíra de Jesus. E agora a gente finaliza a pregação, João 7, versículo 38 e 39, para nós orarmos. Se você puder ficar em pé, já vai ficando em pé. João 7, 38 e 39, glória a Deus. Vocês viram como é que eu preguei rápido? É porque eu quero voltar mais vezes. Viu, pastor? Eu sei disso. Eu sei, mas depois aí tu me fala, nossa, meu pastor terminou tarde, né? Aí lá na minha igreja fala assim, uau. Lá na minha igreja fala assim, irmãos, eu estou terminando. Aí aprenderam lá assim, quando o pastor fala que está terminando, vocês falam assim, Aí eu falo, irmãos, estou terminando. Aí eles falam, eu falo, bando de hipócritas. Vocês não veem a hora que eu termino para ir embora, né?
João 7, 38 e 39, para falar desta água e desta rocha que Sansão bebeu. Quem crê em mim, tem alguém aqui que crê em Jesus? Como diz a Escritura, do seu interior, diga, do meu interior, fluirão rios de água viva. Amém, irmãos? É do interior, não é do exterior, é do interior, rios de água viva, porque a unção que você vem receber nessa noite é a unção interior. Fala para quem está do seu lado nesta noite, a unção interior está disponível para você. Aleluia. Olha o versículo 38, 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Jesus disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava fazendo menção da influência do Espírito Santo, que não havia sido derramado ainda, porque Jesus estava na terra, mas Jesus, ao voltar para os céus, depois de 50 dias, o Espírito Santo desceu e encheu a igreja então pôde beber da fonte da água da vida, e nós temos esta fonte disponível para nós. Você sabia que dentro desse corpo existe um espírito? É o espírito humano, e a Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Mas você sabia que dentro do teu espírito está habitando o Espírito Santo? Põe as mãos na região do coração, diga, o Espírito Santo está dentro de mim. Diga, Espírito Santo, mova-se na minha vida com esta unção interior. Espírito Santo, trata com a minha alma, trata com os meus sentimentos, trata com as minhas emoções. Limpa, Senhor, todo o meu interior, em nome de Jesus. Será que aquela banda maravilhosa pode cantar essa música das águas purificadoras? Das águas purificadoras. Quero beber. Mas tem uma parte mais recente, mais moderna, né? Enquanto isso, com a permissão do pastor José Jorge, eu queria convidar, posso fazer esse momento? Você que está com dificuldade para dormir bem à noite, você que sofre de insônia, eu queria que você saísse do seu lugar, viesse aqui à frente, pegasse um copo de água e ficasse aqui à frente, rapidamente. Somente pessoas que estão com dificuldade para dormir. Por favor, pega o copo de água e fica aqui à frente, nós vamos orar. Você já pode ir abrindo a água para a gente ganhar tempo, tá? Vai tirando o selo. Eu vou pedir ajuda do corpo diaconal, diáconos e diaconisas, se pastores e obreiros também puderem nos ajudar, alguns outros líderes, ficando atrás dessas pessoas, porque nós vamos orar para que esta água que já está transformada em remédio possa fazer efeito em você já hoje. Se o diaconato puder orientar as pessoas, já posicionando quem pegou o copo, ficando mais ali para dar espaço para outros que vão chegar, posiciona elas ali, e eu acho que mais pessoas vão chegar aqui ainda. Eu preciso que vocês fiquem perfilados, um do lado do outro, e o corpo diaconal atrás dos irmãos, mulher atrás de mulher, homem atrás de homem. Se precisar de alguns voluntários, quem sabe os pastores podem designar alguns voluntários. Aleluia, aleluia. Só para eu ter noção, você dorme bem, mas você está lidando com ansiedade. Quantas pessoas estão tendo crise de ansiedade? Levanta a mão. Levanta a mão. Então você que está aí no seu lugar, vem à frente também, pega um copo de água. Pessoas que estão lidando com ansiedade. E você também que está com quadro de depressão. Você está lidando com depressão. Sai também do seu lugar e vem à frente em nome de Jesus. Isso. Aleluia. Este rio está passando por aqui. É noite que este rio traz a saúde emocional, a saúde interior, por meio de uma unção
interna. Seriandarabaço e candalamas. Águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Sinta esse rio. Pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Diga que você quer beber deste rio. Xaralabaná. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede. Sacia minha sede. Lá no meu interior. Eu quero em tuas águas. Eu quero beber das tuas fontes. Eu quero beber da tua fonte, Fonte de água viva. fonte de águas vivas. É, tu és, meu Deus. Tu és a fonte, Senhor. Só os instrumentos. Você que está aqui à frente, levante o seu copo de água. Levante o copo de água. Feche os olhos. A igreja estenda as mãos em direção a esses queridos irmãos. Meu Deus e meu Pai, na mão do meu irmão, na mão da minha irmã, não está meramente um copo com água, pois o teu servo, pastor José Jorge, já orou, e ele já determinou que esta água virou remédio. Então nós cremos que esta água já virou ansiolítico para a cura da ansiedade, antidepressivo para a cura da depressão, um sonífero para a cura da insônia. Ah, Pai, então, quando os seus filhos beberem desta água hoje, que o teu poder comece a se manifestar a partir do sistema nervoso central, irradiando a bênção e a unção por todo o seu ser, passando pelos neurônios, passando, Pai, pelo centro da memória consciente, memória inconsciente, passando pelos hormônios para que se estabilizem. Meu Deus, opera um milagre nesta noite. Os teus filhos não vieram aqui brincar de campanha. Os pastores não lançaram campanha para encher a igreja, mas é para abençoar o rebanho, para abençoar as vidas, meu Pai. Honra a fé deste povo, honra a fé daqueles intercessores que têm colocado o seu coração a interceder por este culto. Honra a fé daqueles que estão orando, jejuando e se consagrando. Oh Senhor, em nome de Jesus, como o Senhor Jesus, ao realizar o seu primeiro milagre, Ele o fez transformando exatamente a água, transformou a água em vinho. O mesmo Deus que transforma a água em vinho é o mesmo Deus que transforma a água em calmante, ansiolítico, antidepressivo. Ah, Senhor, nós queremos sinais da Tua manifestação aqui. Eu quero que algumas pessoas, ao beberem desta água, comecem a sentir uma sonolência. O Senhor pode até levar alguém aqui para literalmente dormir, Senhor, debaixo de uma unção do sono profundo, como o Senhor fez com Adão, ao soprar nas narinas dele. O Senhor o levou ao sono profundo, e enquanto ele dormia, o Senhor fazia uma cirurgia na vida dele. Existem pessoas aqui que precisam de uma cirurgia interna, meu Pai. Tem gente aqui marcada desde a adolescência,
Tem gente aqui marcada desde a infância. Outros estão marcados desde o ventre materno, meu Pai, por traumas emocionais, sentimento do abandono, a dor da rejeição, a dor da inferioridade, a dor da culpa, a dor da solidão, a dor da discriminação, meu Pai. Que nesta noite o Senhor possa operar esta cura, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos que estão aqui à frente com seus olhos fechados, digam comigo: na minha mão eu não tenho simplesmente um copo com água. Na minha mão eu tenho o remédio de Deus para a minha cura interior. Obrigado, Jesus, pela minha cura. Pode beber dessa água agora. Pode beber. Beba, permaneça aqui à frente. Beba e permaneça aqui à frente. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Você que está aqui à frente com seus olhos fechados, solte as suas duas mãos ao lado do corpo. Deixe o remédio começar a fazer efeito agora. Diaconato, por favor, fique atento. Pode ser que alguém seja impactado com esta unção e possa cair nesta unção. Segure para que ela não se machuque. Em nome de Jesus, o poder de Deus começa a fazer efeito agora. O remédio de Deus começa a fazer efeito. Senhor, que venha agora uma unção de sono profundo para esse irmão e irmã tem tido dificuldade para dormir. Hoje vai chegar em casa, vai botar a cabeça no travesseiro e vai dormir como nunca, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, toda crise de ansiedade está bloqueada a partir de agora. Todo sintoma de depressão, olha a unção lá, ó. Olha lá, ó. Isso, é o sinal da manifestação de Deus. Mais forte aqui o teu poder, Senhor. Aumenta aqui, olha aí. Mais forte a unção do sono profundo. Em nome de Jesus, receba, meu irmão, receba, minha irmã, agora. Aumenta a unção aqui, Senhor. Aumenta a unção aqui, Senhor. O sistema nervoso central seja fortemente tocado agora. Sistema nervoso central vai sendo tocado agora. Olha a irmãzinha, ó. Segura ela ali, ó. Em nome de Jesus, vai tocando o sistema nervoso central, vai. O calmante começa a fazer efeito. Olha, ó. Olha que coisa linda lá, ó. Ei, xaraba canta labás. Aumenta a unção, Senhor. Mais forte, meu Deus. Mais forte, meu Pai. Faça uma cura interior, Senhor. A unção interior começa a trabalhar nesse povo, nesses que estão aqui à frente, no povo que está lá, Senhor. Ah, meu Deus, o povo que está em pé, meu irmão, minha irmã, receba a unção interior, a unção renovadora. Ore canta labanaie, oi andarabaxie, oi andala manigina, e andasuie andarabaha. Se você é batizado no Espírito Santo, vai orando em línguas, vai orando em línguas. Começa a sentir a paz que vem do chão, a paz que excede todo entendimento. Receba agora. Vá abrindo seus olhos, você que está à frente. Respira fundo e vai voltando para o seu lugar. Devagarzinho, vai voltando. A igreja pode se assentar. Isso, vai se recompondo. Aleluia. Aleluia. Continue glorificando o nome do Senhor. Se você é batizado no Espírito Santo, vai orando em línguas.
Rei calabá, surianda labai. Aleluia. Antes de devolver a palavra ao reverendo José Jorge, eu queria apresentar aos irmãos uma bênção que o Senhor colocou nas minhas mãos este final do ano. Há muito tempo eu tinha desejo de escrever um livro devocional para o ano todo. O Senhor me deu a graça de lançá-lo no final do ano. 365 palavras de vida. Aqui estão os meus 38 anos de ministério pastoral, 45 anos de vida cristã, as minhas experiências com Deus, tudo com amparo bíblico. E a beleza desse devocional é que você pode começá-lo a qualquer época do ano. Hoje, por exemplo, é dia 18 de março. O pastor Jairo estava falando a importância, obrigado querido, a importância de você orar em línguas, e o tema de hoje, acessando os mistérios do reino de Deus. Pois quem fala em outra língua não fala aos homens senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então, assim como o pastor está podendo contemplar, são textos curtinhos. É uma leitura de 3 minutos ao dia. Você pode fazer essa leitura, e tudo que foi escrito aqui foi de uma maneira intencional e procurando aplicar dentro da nossa realidade do dia, da época. Por exemplo, quando chegar na Semana Santa, todos os dias você vai ter um texto relacionado àquilo que aconteceu com Jesus desde a sua entrada triunfal em Jerusalém até a sua morte e ressurreição. Quando a gente fala da ressurreição de Jesus, que é a Páscoa, aí nós começamos uma sequência de 40 dias, nos preparando para os 10 dias de cenáculo. E foram os 10 dias que os discípulos ficaram no cenáculo, aguardando a descida do Espírito Santo. E aí nós temos 10 mensagens para falar tudo o que simboliza o cenáculo. Cenáculo é lugar de superação, cenáculo é lugar de comunhão, é lugar de renovar a aliança, é lugar de se levantar uma nova liderança. Matias, a gente fala aqui o que significa Matias dentro de uma nova liderança, até Pentecostes, e assim vai. Quando chega no mês de dezembro, a gente fala de projeto de vida. Na última semana, na semana do Natal, todas as mensagens da semana do Natal são alusivas ao Natal, até a virada do ano. Olha, você vai amar esse devocional. O pastor Toninho, nosso presidente estadual, está comparando ao devocional Café com Deus Pai, com a diferença. Enquanto que o Café com Deus Pai custa mais de R$100, esse aqui está sendo disponibilizado por R$65, e você pode até parcelar. É o pastor Jairo que vai pegar a palavra? Eu queria presentear o meu amigo, pastor José Jorge, com esse que eu já fiz a dedicatória para ele, mas também já te dei o seu também, né? Para a pastora Camila e para o pastor Jairo. Esse aqui, para o meu amigo. E eu falei para ele, a gente aproveita e faz uma foto, né? Eu acho que vou perder o marketing. Obrigado.